Olá, meus irmãos. Uma boa tarde a todos vocês. Iremos aqui continuar a nossa leitura, prosseguir a nossa jornada. Hoje iremos ler o livro de 1 Crônicas, do capítulo 8 ao capítulo 14. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Como tem sido maravilhoso todos os dias, hoje não vai ser diferente. Amém? Que você sinta a presença de Deus e eu também já estou sentindo a presença de Deus. Afinal, quando nos reunimos para falar da palavra de Deus, é a presença dele que a gente sente. Amém? Então eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, que você seja tocado pelo Espírito Santo nesse dia. Amém? Como sempre, diariamente vamos iniciar orando, porque a oração é um princípio muito valioso que eu e você temos que seguir. Amém? Não só orarmos agora vendo o vídeo, mas orarmos de manhã, orarmos à tarde, orarmos à noite. E muitos de nós falhamos nessa área, oração. Porque é em meio à oração que somos fortalecidos. Oração é demonstrar dependência de Deus. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça e eleve seus pensamentos a Deus nesse momento. E abra o seu coração. Vamos dar liberdade para Deus estar agindo na minha vida e na sua vida nesse momento. Então vamos orar a Deus. Pai amado, Pai querido, eu juntamente com esses ouvintes, com essas pessoas que estão do outro lado da tela, estamos unindo, Pai, a nossa fé nesse momento. Estamos aqui, Pai amado, abrindo o nosso coração e orando ao Senhor nesse momento. Para que o Senhor venha, meu Pai, nos dar sabedoria, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos dar discernimento e entendimento da Tua palavra nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde, não sei a hora que essa pessoa vai estar vendo esse vídeo. Mas principalmente, ó Pai, nós viemos Te pedir, para que o Senhor, meu Deus, venha firmar essa palavra em nossos corações, na nossa mente, para que não venhamos a ser, ó Pai, ouvintes esquecidos, e que venhamos, ó Pai, ouvir essa palavra, lembrar dela todos os dias e também, o mais importante, praticarmos essa palavra, Pai. É isso que o Senhor quer de nós, que possamos viver essa palavra a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Pois sabemos, ó Pai, que não devemos gostar dessa palavra, são nossas partes favoritas. Não devemos, ó Pai, querer só as partes que nós achamos, meu Deus, favoritas a nosso respeito. Mas nós devemos, ó Pai, amar a palavra de Gênesis a Apocalipse. Porque aqui está escrito, meu Deus, a Tua vontade. Está escrito aqui, meu Deus, os Teus mandamentos. Está escrito aqui, ó Pai amado, o caminho da salvação. E nós sabemos, ó Pai, que o único caminho da salvação é a palavra do Senhor. Porque aqui, ó Pai amado, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre aponta para Jesus. Sempre é Jesus. Então, meu Pai, nós Te pedimos, firma essa palavra em nossos corações. E nos dê entendimento. Nos faça entender a Tua vontade em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluias. Então vamos lá. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Aara, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aias e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera foi o pai de Uzá, e Aiude foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estavam morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos, com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Elpaal. Elpaal foi pai de 3 filhos, Eber, Mizam e Semed. Semed construiu as cidades de Ono, e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor.
Os descendentes de Benjamim em Gate e Aijalon. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Elpaal estavam Zebadias, Mesulã, Iseque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaarezias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim em Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca e o seu filho mais velho Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. O pai de Simeia, os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. A família do rei Saul. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acaz. Acaz foi pai de Jeoada, e Jeoada foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Mossa. Mossa foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Asricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos, soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Os que voltaram do cativeiro, capítulo 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Omri. Entre os seus antepassados estavam Iri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Assenua. Ibneias, filho de Jeroão, era filho de Uzi e neto de Micre. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Ali moravam também Azarias, que era o administrador do templo,
Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Maraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeorão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Azricam e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Bacar, Eres e Galal. Batanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galal e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus. Com os seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Os antepassados e os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca. O seu filho mais velho se chamava Abidom.
E os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib e Baal, e Merib e Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tarea e Acaz. Acaz foi pai de Jaera, e Jaera foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi o pai de Moza. Moza foi pai de Binea. Binea foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Asricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. A morte do rei Saul, capítulo 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estão o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus os cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e mate, para que esses filisteus pagões... Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagões não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Davi, rei de Israel e de Judá. Capítulo 11. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha. E o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou o rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época a cidade se chamava Jebus, e os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército.
Joabe, cuja mãe era Zeruía, dirigiu o ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza, e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado no lado leste do Monte Sião. E Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Aleluias. Os soldados famosos de Davi. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi, junto com o resto do povo de Israel. Antes, estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo Os Três, chamado Os Três. Jazobeão. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Pas-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caveira de Adulã, onde Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no vale dos gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse: ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-lo. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos 3. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai foi o mais famoso dos 30 e se tornou seu líder. Mas ele não foi tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabizeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Uza, Ilai, da cidade de Aoi, Elede, filho de Baana, e Maarai, os 2 da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibea, no território da tribo de Benjamim, Benaías, da cidade de Piratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, da cidade de Arba, Asmavete, da cidade de Baarum, Eliaba, da cidade de Saalbom, Azem, da cidade de Gizom, Jonatas, filho de Sage, e Aião, filho de Sacar, da cidade de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer, da cidade de Mequera, Aias, da cidade de Pelom, Esro, da cidade de Carmelo,
Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleg, do país de Amon, Naarai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe, Ira e Garebe, da cidade de Jatir, Urias, o Eteu, Zababe, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Anã, filho de Maaca, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias, da cidade de Astera, Sama e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroer, Jediael e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Maava, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaã, Itima, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaaziel, da cidade de Zoba. Os primeiros membros da tribo de Benjamim que seguiram Davi. Capítulo 12. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com um arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filho de Semaá, da cidade de Gibea. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josababe, que era da cidade de Gedera, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife, Elcana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá, Joela e Zebadias, filhos de Jeorão, da cidade de Gedor, membros da tribo de Gade que seguiram Davi. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança, e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Elzabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens, e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Membros das tribos de Benjamim e Judá que seguiram Davi. Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: Se vocês vierem como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Membros da tribo de Manassés que seguiram Davi. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi, quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi, quando ele estava voltando para lá: Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade,
Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas, porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi. E por isso, em pouco tempo, o seu exército ficou enorme. A lista do exército de Davi. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e alianças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão. 3.700 homens, e Zadok, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança. Da tribo para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Asser, 40.000 homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do rio Jordão, isto é, Ruben, Gade e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles, de bem longe até das tribos de Isacar, Zebulon e Naftali, no norte. Vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. A Arca da Aliança é tirada de Kiriat Jearim. Capítulo 13. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Ramate, no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baala, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor que se assenta no seu trono, acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali, na presença de Deus.
Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora, como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. O reinado de Davi é reconhecido por Hirão. Capítulo 14. O rei Hirão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram os seus ídolos para trás, e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez, Davi consultou a Deus, e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente, para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado, e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda a parte, e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Aleluia, meus irmãos. Essa foi a leitura de hoje. Glória a Deus por isso. Aqui vemos, a obediência de Davi à voz de Deus. Davi sempre consultava a Deus. Olha, Deus, eu devo entrar nessa batalha? Olha, Deus, eu devo ir por ali, eu devo ir por ali. E ele sempre aguardava a resposta de Deus. Davi não agia, não entrava numa guerra sem a resposta de Deus, sem o comando de Deus. E por isso ele tinha as vitórias. Amém? E assim também devemos ser nós. Às vezes nós queremos assumir algum lugar sem consultar a Deus. Às vezes nós queremos entrar no emprego sem consultar a Deus. Às vezes nós queremos entrar numa batalha, entrar num deserto sem consultar a Deus, a sua vontade, a sua soberana vontade. E nós temos que ser como Davi, meus irmãos. Consultar a Deus para fazer todas as coisas. Olha, alguém chega em você: meu irmão, eu te ofereço um cargo. Você pode assumir? Meu irmão, consulte a Deus primeiro. Deus te dará a resposta. Porque se Deus falar vai, é certeza da vitória. A luta, a batalha, sim. Porque Davi esperava a resposta de Deus. Mas ele tinha que ir batalhar. Deus não retirava a batalha. Deus dava a ordem: vai e batalhe contra eles. Davi lutava e nós também devemos lutar. Não é que Deus vai dar a resposta que as coisas vão se tornar mais fáceis. Não, meus irmãos. Nós vamos batalhar do mesmo jeito, mas a vitória é certa. Porque estamos debaixo de uma palavra. Estamos debaixo da palavra de Deus. Então, meus irmãos, consulte Deus para fazer todas as coisas.
Ah, isso é religiosidade. Não é, irmãos. É a palavra, é o cumprimento da palavra. Não tem aquele versículo que fala, eu não me lembro agora onde está o local certo, mas a palavra de Deus diz, o homem faz planos, mas os planos de Deus são maiores. Aleluia, irmãos. Então nós fazemos os nossos planos, mas se nós não consultarmos a Deus, esses planos vão ser frustrados. Nós vamos entrar sem aval de Deus, sem a vontade de Deus, sem consultar a vontade de Deus. Amém? Então aqui, que venhamos aprender com Davi. Consulte a Deus para entrar nas suas batalhas. Grave isso no seu coração. Consulte a Deus para assumir lugares. Consulte a Deus para dar um passo adiante. Não dê um passo sem consultar a Deus. Não saia da sua casa sem orar pela manhã. Não durma sem orar. Amém? Consulte a Deus para fazer todas as coisas. A palavra de Deus é essa, irmãos, por hoje. Um forte abraço. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. E que o Espírito Santo de Deus sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Um forte abraço e até mais. Que Deus te abençoe.